O verbo que tu vai colocar hoje, que tu vai estar na ponta da língua, né? É o verbo pontuar. Pontuar, que é mais importante do que qualquer coisa para essa quarta-feira. Não tem outro verbo. Tá? Sempre lembrando que pontuar significa que em 12 pontos o Inter terá alcançado 2. Se for só pontuar, serão 2 pontos em 12. É produção ganhar. Não, isso é matemática pura. 12 em 2 não é bom. Não, ele não ganha, nós ganhamos. Minha maior discordância quando o assunto é esse, Pedro, é em relação aos estragos que um resultado negativo pode trazer para o ambiente ou não. E aí que eu encontro mais pessoas discordando de mim, enfim, algumas concordando. Qual é a sua tese? Olhando pra mim, ele falou essa última frase. Olhando pro... César tem... Saudade que eu tava nessa careca, cara. Fiz programa comigo ontem. Mas ontem foi a distância, né? Foi a distância. Não tem a proximidade. Qual é a tese da qual as pessoas discordam? Eu não acho que uma derrota do Inter hoje, e aí, pontuando... Discordo. Concordo com o César. Eu não acho que uma derrota do Inter hoje tenha significado... algo próximo a devastador para o ambiente do Inter, ou de crise, mas aí eu ou concordo. De tamanha desconfiança em cima do trabalho. Eu discordaria se você dissesse que não tem impacto na final. Agora, quanto à devastação... Então que é a estou palavra pronto para discordar de ti. Porque você acha que não tem impacto mesmo? Eu acho que não tem impacto Discordo. na final. E grenalizando já a situação, vejo que um resultado negativo tem um impacto muito maior do lado do Grêmio. Muito maior do lado do Grêmio. Tem que te meter no Grêmio. Porque é tudo sobre Grenal. Para provocar o César. Vamos numa... Eu acho que a discussão é muito boa. É muito boa, tá? E a gente não precisa, obviamente, não consegue concordar. Mas o Grêmio e o Inter hoje estão numa posição em que um jogo pode ser uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro, entre aspas. Mas pode ser isso. Pelo menos momentânea. Momentânea. E um jogo pode ser também um alerta grande, que é mais ou menos a minha linha de raciocínio junto com o Maurício ontem. Por que eu coloco isso? Considerando derrotas, tá? Considerando derrotas hoje, o Grêmio perde o Atlético Mineiro. Quem olha a escalação do Atlético Mineiro vê que o Atlético, se tiver bem, pode ganhar de qualquer time do Brasil. É bom o time do Atlético. O Grêmio perde pro Atlético aqui e o Inter perde pro Remo lá. O Campeonato Gaúcho, alguém vai festejar. No outro domingo. Isso. Alguém vai festejar. 8 de março. Agora imagina a cena da festa, tu fazendo uma festa e olhando a tabela do Brasileiro dizendo o seguinte: último colocado. Eu tô em último. É óbvio que isso vai tocar. Não vai. Não vai. A Copa Grenal, ela é uma outra competição, ela é maior, ela sufoca. Festa, a gente sabe disso. Ela sufoca. Não, tudo bem, vai durar 15 minutos, ou dura 1 hora, ou dura um dia. Mas o torcedor do Inter, se o Inter ganhar o Gauchão e se o Inter tiver um ponto no Brasileirão, ele vai comemorar depois. É assim, é que nem carnaval. Na quarta-feira de tarde eu vejo. Aí eu vejo o estrago que eu fiz com o meu corpo. Quantos carnavais, Vini, tu foi lá e disse, na quarta-feira, a 1 da tarde eu vejo como é que parei há 3 anos. Eu não tô dizendo festejar no sentido de... Não, também, eles não vão estar preocupados que tá com ponto. Me passa um pouco a ideia aquela de tu festejar gastando demais. É que é muito... Sabe, eu gastei... Sabe quando tu faz uma festa que tu gasta demais, que sabendo tu sabe que a tu conta vai vir. Tu vai ter que pagar e a conta é alta. E no caso do Grêmio, que o Vini cita, o Grêmio também não é questão de pontuação. O que é a preocupação do Grêmio, e não é do Inter neste momento, é rendimento. Porque se o Grêmio perde pro Atlético e não ganha o Gauchão, é que o Grêmio tá jogando pouco. O Grêmio avançou, o Grêmio teve um sopro, se mobilizou, a torcida viu ali entrega do time, empenho, mas o Grêmio está jogando pouco. O Grêmio jogou 3 vezes contra um Juventude da Série B, que se não melhorar bastante vai ser bloco médio na Série B, vai sofrer na Série B, e o Grêmio não ganhou nenhuma vez do Juventude. O Grêmio pariu uma bigorna para ganhar do Novo Hamburgo. E aí então, nos testes de Série A foi muito mal também. Foi mal contra o Inter, mal contra o São Paulo. O Inter tem rendimento, se o Inter ganhar o Gauchão, tem um ponto, vamos comemorar. Depois lá, o torcedor pensa, vamos comemorar, depois vamos lá buscar a recuperação. Mas não vai algumas vantagens do Inter hoje à noite. A primeira vantagem é que o Inter recupera todos os jogadores, menos o Vitor Gabriel, que não faz assim uma diferença. Nesse momento faz. Nesse momento, tá. Então tá, tem um grande desfalque. Agora o Grêmio não tem o Arthur. Está sendo preservado ou hoje. Não tem condição? Para hoje. Não, o cara de preservação, né? Ele não saiu nem parado pro Grenal. O Arthur... Mas o Grêmio tem o Nardoni, né? O Arthur, Munari, o mesmo lugar. O GE. Globo fez uma matéria ontem. Na segunda eu fiz o jogo com o Rafael Fávero, e o Rafael Fávero, que é narrador,
narra muito bem, aliás, abre teu olho, tem um monte de narrador bom aí. O Rafael Fávero estava me dizendo que o... Muito obrigado por me avisar, que agora eu vou puxar mais. Dorme, se eu fosse Hoje de noite vai ter a narração. Se eu fosse tu, eu dormia de olho aberto. De gravata. Tem uma gurizada boa chegando aí. Só luz alta em ti. Mas enfim, o Fávero Meu tá me velhinho tá se entregando. Não, o velhinho tá bem. O tio, o vô tá on. O vô tá on. bem, O Rafael Fávero tá me falando, o que obteve dados e tal, do rendimento do Arthur, que foi o jogo em que o Arthur deu mais piques acima de 20 km, que é quando considera alta intensidade. O Arthur foi o que mais correu. Ele nunca tinha apresentado esse rendimento físico desde que chegou ao Grêmio. O jogo do Grêmio também, sob o comando do Luiz Castro, foi o jogo em que o Grêmio mais correu. Só que cobrou um preço. O jogo foi domingo? Sim. Domingo 6 e da quarta. tarde, né? Que é normal, que ninguém aguenta jogar domingo e quarta. Mas no caso do Arthur cobrou um preço. Ô, Léo, eu acredito, inclusive, eu concordo com você, eu acredito, inclusive, que o preço cobrado foi menos o segundo e mais o primeiro tempo. Porque no primeiro tempo, a única possibilidade de alguma luz vinda do meio-campo do Grêmio estava em Arthur. E o Juventude, sabendo disso, quando não tomou a bola do Arthur, fez falta no Arthur. O Arthur invaretou, inclusive, teve um momento de braço para cima, assim, porque toda a bola, Sérgio, que o Juventude não conseguia tomar dele, botava o Arthur no chão. Mas não é força de expressão. Toda a vez. Sim. Claro que isso é desgastante. No emocional, no físico, para tentar se desvencilhar. Ele começou a contar com os dedos em direção ao juiz. Aí no segundo tempo, quando o Grêmio se ajeita no sentido de ter mais gente de boa qualidade a cercá-lo, aí ele joga a bola. Aí ele joga, ele não tem que livrar de uma marcação infinita. Ele joga a bola, ele tem para quem passar a pobre bola, coisa que no primeiro tempo ele faltou por razões assim, conhecidas desde que o mundo é mundo. Ele teve, claro, essa disputa mais física, né, essa marcação, e ele vai sofrer isso porque ele é um cara diferente, um cara que controla muito, que retém muito a bola, mas tem índices que mostram que ele correu mais, que ele deu mais sprints, que ele acelerou mais. Era ele ou ninguém, né? Não, ele com a bola, ele fica um tempo maior do que qualquer outro jogador que Mas tem uma coisa, César, que até ontem tu falava sobre isso quando a gente projetava, ou foi ontem ou foi segunda, não lembro, o Grenal, e que o Grêmio tinha uma vantagem que era o fato de ter os dois argentinos, embora o Pérez não está relacionado, nesse rodízio pensando no Grenal. E para mim, claramente... Não é pensando no Grenal, é pensando em estar mais forte fisicamente em todos os jogos. Para mim, se o jogo hoje fosse um jogo que precisasse do Arthur, ele iria jogar. Ele tá sendo reservado, né? Eu não sei. O Arthur... Tudo bem, mas ele é o teu expoente. Eu tenho a impressão, lidamos com impressão. A impressão é que sim. É que não é lesão. Se não é lesão, se ele pode jogar domingo, supostamente. É análise, né? A questão é o Grêmio ter o Nardoni, que é um jogador dessa função que não pode jogar domingo. Então não tem por que o Grêmio colocar o Arthur em campo desgastado se tem um jogador dessa função. Acho que passa um jogador que tu não sabe ainda o que ele vai te entregar. Mas ele não joga domingo, tem que usar ele hoje. Mas o Arthur, é que tudo, César, é que tudo depende do que a gente enxerga em relação ao Arthur. No meu entendimento, o Arthur é peça fundamental pro funcionamento do Grêmio. Mas eu acho sem o Arthur, porque assim, o Grêmio já não tá bem. Sem o Arthur, pra mim, o Grêmio fica muito... Eu não acho que o Arthur... O Grêmio tem duas divisões. Uma, quando o Arthur joga bem, ou joga o que ele pode. A segunda é quando ele não joga o que ele pode, ou não joga. Aí o que time do Grêmio... Eu acho, gente, um pouco diferente, tá? Eu acho que o Arthur não pode jogar. Tá? Porque no histórico do Luiz Castro, ele poderia tirar o Arthur do jogo e o Arthur estaria no banco de reservas relacionado pro jogo. Ele fez isso algumas vezes. Perfeito, é verdade. E eu tô pegando só fato, não tô discutindo aqui análise, não é eu acho. Mas o Arthur chegou a ser preservado do jogo antes do Grenal, o jogo do Guarani lá em Bagé. Ele teve jogos que ele não foi, mas a lógica do trabalho do treinador é colocar no banco os titulares. Tanto é que a gente falou muitas vezes, por que ele leva os titulares? Por que ele botou, faltando 15 minutos, fulano? Quantas vezes a gente falou, né, Maurício? Foi. Então... pra mim ele não pode jogar. Se fez uma análise lá física, olha, não pode jogar. Se ele jogar 15 minutos, eu acho que tem razão. Ele tem risco. É o velho e bom secar, né? Se o secar der um risco alto de ele se quebrar hoje no músculo. Disso, que é... Só tô tentando pegar fato e tentando entender a discussão em cima do próprio treinador. Pra mim, a grande discussão hoje é algo que a gente tem criticado nele, que é a utilização do tripé de volantes com o Dodi numa linha média e não como primeiro volante, que é a posição do Dodi. Que é a única coisa que ele pode fazer na vida. Ou lateral direito. Não, a discussão pra mim está entre quem será o meia
ou o segundo médio, ou como quiser. Como se chamar? Não, O só terceiro, tem um. entendeu? O terceiro Só tem um. também. É o Gabriel Mack. Eu sei. Na Não, verdade, tem tem o mais de um. Tem o Riquelme, tem o Jefinho e tal. Não. Eu, O Thiaguinho, Você diz pela amostragem Thiaguinho. recente o mérito do que construiu. Quem no está campo. na frente, quem está pronto, quem está escalado pra é o Gabriel Pra Mack. mim, a escalação do Grêmio hoje vai surpreender. Eu acho que ele vai com... Noriega. Você diz isso como elogio? Noriega. Não, pode ser o- Não. pode ser o Pra Mac mim, o na esquerda, Amuso por não vai pro exemplo. jogo. É. Tá, e aí o meio seria? E aí seria Noriega, Thiago, Nardoni e o Mac na esquerda. E o Mac na esquerda, fechando pra dentro, seria liberando o equilibrado. simples Mas eu não resgatar tenho do nenhuma Thiago eu já informação, gosto. tá? É que Nenhuma o informação. Thiago cresce na parada porque Thiago é Arthur. E já está claro, ele deixou claro no Grenal que Thiago com Arthur não. Thiago ou Arthur. Sem Arthur, o Thiago O Thiago cresce estava na parada. lista, o Thiago estava na lista de relacionados pro jogo do Grêmio contra Tá, o mas Santos. então hoje, duas. hoje o Grêmio joga contra o Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ah, sim. Lá em Santos. O Renato. Thiago. Puxaram ele de lá, né? O Thiaguinho foi relacionado para esse jogo, E foi ele tirado. e o Roger. Isso. O Vitor Ramon também, tá? O Luiz Eduardo sofreu uma lesão muscular, tá fora. Então o Vitor Ramon foi o lateral direito, foi pro jogo, joga hoje, eu acho que é de tarde o jogo, lá em São Paulo, e o Roger ficou, foi pra relação, e o Thiago também. Então ele iria. Isso quer dizer o seguinte, que ele é a última opção, tá? Ele não é, ele ficou, ele vai jogar, não. Que ele é a última opção, porque ele era o que ia viajar. Só que como sai Não, o mas olha Arthur, aqui, ele vira... eu acho que aí também Nós pesa o achamos, fato. nós achamos duas possibilidades. A primeira é tu ter o meio de campo o Noriega, o argentino, esse que vai estrear, o Nardoni, Nardoni. e o Gabriel Mack e três atacantes. O Amuso de um lado, o Pavon e o